Espírito Santo, vem depressa, queima o que em mim está errado, queima o que em mim está seco e dá-me a tua vida plena, dá-me a tua luz, a tua verdade. Escutemos com os ouvidos do coração o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é trazido por São Lucas, capítulo 24, dos versos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então,
Um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho sempre traz a realidade humana e a realidade divina. Aqueles dois que saíam de Jerusalém rumando para Emaús estavam tristes, decepcionados, questionando as coisas. Enfim, não é uma verdade humana essa? Quantas vezes estamos exatamente assim? Tristes, frustrados, decepcionados, amargurados, revoltados e tantas coisas. Aqui está a nossa realidade humana. Mas como é que ela foi transformada? Com aquele que se aproximou e começou a falar da palavra. Como é que nós podemos sentir a transformação e verdadeiramente experimentar a mudança? É através da palavra. Jesus não fez outra coisa senão a falar de si, do eu sou, deste Deus que caminha conosco. Foi explicando todas as vezes que caminhou, que fez, o que aconteceu. Os profetas, inspirados pelo Espírito, falaram do servo sofredor. E o que é interessante é que eles relataram: o nosso coração não fervia, não se encantava quando ele nos falava. A força da palavra de Deus, a força, a vida do próprio Deus em sua palavra é que faz a nossa realidade humana, por mais catastrófica que seja, mudar. Mas nós temos que reconhecer que não estamos tendo tempo para a palavra, não estamos tendo tempo para as nossas realidades profundas que poderiam ser transformadas. Nós estamos envoltos num mundo de fantasia, ilusão, miragens, fumaça e morte. Peçamos, através desta palavra de Deus, que Jesus venha mexer dentro do mais profundo do nosso ser, gerando ali o gosto pela sua palavra, que é a única capaz de transformar a realidade decaída, o mistério da iniquidade que está em nós. Só a palavra, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Vem, Senhor Jesus, e caminha conosco, e dá-nos a graça de ter também um coração que exulte de alegria por perceber a tua presença viva através de tua palavra, que é de hoje, que foi de ontem e que será de todo sempre.